Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Buenos días, hermanos y hermanas. Graça e paz. Gracia y paz. Eu quero, dessa devocional desta manhã, Yo quiero en esta devocional de la mañana, estar ministrando uma palavra quiero traer una palabra que eu nunca imaginei que eu iria ministrar fora da minha igreja local. Yo nunca pensé que iba a hablar esta palabra fuera de mi iglesia local. Até porque o dia que eu entendi que deveria ministrar lá na minha igreja, Cuando yo he entendido que había de hablar de esta palabra en mi iglesia, eu fiquei em dúvida, yo estaba en duda, porque o que eu tinha percebido em Deus, lo que yo había notado en Dios, eu não encontrei referência nenhuma em bibliografia. yo no he encontrado ninguna referencia en una bibliografía sobre eso. Mas o Espírito de Deus me incomodava demais Pero el Espíritu Santo estaba me incomodando demasiado, a entregar essa palavra. incomodándome a hablar sobre esta palabra. E eu senti o mesmo, eu tive a mesma impressão Yo he sentido la misma cosa quando aqui cheguei. cuando llegué aquí también. Quero que você abra comigo Yo quiero que tú abras su Biblia em Neemias, en Nehemías capítulo 8, versículo 10. el versículo 10. É um texto muito conhecido Es una historia bien conocida e eu gostaria que você atentasse para a leitura. Nehemías capítulo 8, 8, 10. 10. E Neemias acrescentou: Y Nehemías añadió, podem sair, pueden salir, como e bebo do melhor que tiverem, coman y beban de lo mejor, e reparto com os que não têm nada preparado para si. y comparta con los que no tienen nada preparado para sí mismo. Este é o dia Este es el día consagrado ao Senhor. que es consagrado al Señor. Aí vem a parte mais conhecida agora. Então viene lo que nosotros conocimos mejor. Não se entristeçam, No estén tristes, porque a alegria do Senhor porque la alegría del Señor é a vossa força. es nuestra fuerza. Esse texto nos revela que a alegria do Senhor El texto nos habla que es la alegría del Señor, é a nossa força. que la alegría del Señor es nuestra fuerza. Quando Deus me trouxe essa palavra ao coração, Cuando Dios trajo esta palabra en mi corazón, eu tinha certeza que eu poderia pregá-la yo estaba seguro que podría predicarla. em 3 minutos Yo estaba seguro que podría predicarla en 3 minutos ou em 3 dias. o quizás en 3 días. Porque a revelação do texto Porque la revelación del texto é muito simples. es muy sencilla. O desenvolvimento dessa revelação, El desarrollo de la revelación nós podemos usar um tempo muito grande ou muito pequeno. podemos utilizar en un tiempo grande o pequeño. Como nós temos aqui cerca de 30 minutos, Podremos hablar en 30 minutos. eu quero ser muito objetivo Entonces yo quiero ser objetivo porque tengo 30 minutos aquí. e vou começar pelo final. Y voy a empezar por el final. Porque se não der tempo, Porque si yo no alcanzo tiempo, eu já acabei. yo ya terminé. Talvez você tenha uma compreensão Tal vez tú tengas una comprensión melhor do que eu tinha. mejor que yo tenía. Mas eu sempre olhei para esse texto Pero yo siempre he mirado ese texto imaginando que a minha alegria imaginando que mi alegría, em Deus mi gozo en Dios era a minha força. era mi fuerza. E muitas vezes Pero muchas veces invoquei esse texto yo he leído ese texto chamando a igreja à celebração llamando a la iglesia para celebrar. e dizia: nos alegremos Y yo decía, alegrémonos, porque a alegria do Senhor porque la alegría del Señor nos fortalecerá. es lo que nos fortalece. Porém, o que esse texto diz Pero el texto está diciendo não é a minha alegria em Deus, que no es mi alegría en Dios, é a alegria de Deus em mim, que es la alegría de Dios en mí. é a alegria
es la alegría do Senhor. del Señor. E não a alegria Y no es la alegría que eu tenho que yo tengo no Senhor. en el Señor. A partir disso, Entonces, a partir de esta comprensión, Deus me deu dois princípios, entonces Dios me ha dado dos principios. a qual eu devo cuidar Entonces yo debo cuidarlos para produzir para que ellos produzcan alegria alegría no coração de Deus. en el corazón de Dios. E o primeiro princípio, Entonces yo tengo que producir alegría en el corazón de Dios. Y el primer principio es, eu chamei yo, de satisfação. el primer principio es la satisfacción. Repita assim comigo. Repita conmigo, A minha satisfação mi satisfacción produz produce alegria em Deus. la alegría en Dios. É isso que eu entendi quando eu li no texto Ide. Es lo que entendí en texto. Eu queria ver esse texto, só um parênteses. Eu queria ver esse texto na boca da minha nutricionista. Yo quería ver ese texto en la boca de mi nutróloga. Porque ele diz assim, ide Porque él va a decir, id, comer gordura. coma toda la glória. grasa. E- Id, coma la grasa. E beber a doçura. Y beba todo lo que es dulce. Então, eu quero nesse primeiro momento concentrar só nessa parte. Entonces yo quiero concentrarme en esta parte. E quero chamar você Y quiero llamarles, e a mim y también a mí, a comermos a gordura y comermos de la grasa. e bebermos a doçura. Y bebermos de lo que es dulce. Porque quando comemos a gordura Cuando comimos la grasa e bebemos a doçura, y bebemos la dulzura, nos satisfazemos. tenemos satisfacción. Eu tenho que olhar para o meu Deus Yo tengo que mirar a mi Dios e saber que o meu Senhor y saber que mi Señor quer que eu me satisfaça. quiere satisfacerme. É isso que o texto fala. Es lo que el texto está hablando. Saia, Salga, coma, coma, beba, beba, se alegra, tengas alegría, se satisfaça. tengas Eu satisfacción. preciso comer a gordura e beber a doçura. Yo tengo que comer la grasa y beber de la dulzura. E eu quero te convidar Yo agora quiero invitarte ahora a pensar na tua igreja local. a pensar como iglesia local. A que ponto ¿En qué punto? você está satisfeito ¿En qué punto tú estás satisfecho com aquilo que Deus tem feito con lo que Dios ya ha hecho na tua igreja local? en tu iglesia? Você está satisfeito com isso? ¿Estás feliz con esto? Eu tive uma experiência muito gostosa. Yo tuve una experiencia muy buena Em maio último, en mayo eu pasado. tenho 25 anos de ministério. Yo tengo 25 años de ministerio. E eu acho que o mês de maio foi o mês que eu mais me alegrei En el mes de mayo fue el mes que yo más me he alegrado em tudo que Deus tem feito. en todo lo que Dios está haciendo. No primeiro domingo de maio, En el primer domingo del mes de mayo nós terminamos um evento de evangelismo hemos terminado un evento de evangelismo. chamado Casa de Paz. Esto llamamos de casas de hogares de paz. Não sei se eles conhecem. Sí, sí, conozco. Quando Alguns. eu pensei em fazer isso, eu imaginei que Deus poderia me dar cerca de 70 casas de paz. Yo pensé que Dios podría darme por lo menos 70 hogares de paz. E eu já estava satisfeito com isso, Y porque yo era a estaba primeira feliz vez. con eso porque era la primera vez que estaba haciendo. Aí no treinamento com que eu tive com os meus líderes, Entonces, en el entrenamiento que he dado a mis líderes, onde eu fui lançar o desafio da Casa de Paz, yo he lanzado el desafío de las casas hogares de paz. houve uma pequena reação contrária. Hubo una pequeña reacción en contra. Eu achei que nós não íamos chegar ao meu objetivo de setembro. Yo pensé que no íbamos a llegar en el objetivo, Para a minha surpresa, pero yo me quedé sorprendido. o treinamento durou 4 semanas El entrenamiento fue por 4 semanas, se dio por e 4 nós semanas. conseguimos realizar Hemos realizado aproximadamente 250 casas de paz. Hemos realizado 200, empezado 200 hogares de paz. E foram 7 semanas abençoadíssimas. Y fueron 7 semanas de mucha bendición. O templo onde eu faço os cultos El templo donde yo hago los cultos tem 2.100 metros quadrados. tiene 2.100 metros cuadrados.
no culto da casa de paz. En el culto que hicimos de los hogares de paz, A igreja estava completamente lotada. la iglesia estaba llena por completo. Não tinha espaço para nada. No había más espacio. Eu devia ter uns 300 a 400 visitantes. Yo tenía por lo menos uns 300 visitantes. E quando aí na semana seguinte, En la otra semana nós tínhamos um encontro para homens. teníamos un encuentro de hombres. E nós levamos cerca de 60 homens. Hemos llevado 60 hombres. Desses 60 homens De que eu los levei 60 para o encontro, que he llevado para el encuentro, eu conhecia no máximo 5 ou 6. yo conocía por lo menos 5 o 6 o más. Os outros eram todos convidados. Los ou otros eran visitantes. todos invitados, nuevos. Na outra semana, Entonces, en la otra semana tivemos encontro de mulheres. hemos tenido otro encuentro, pero de mujeres. Aí minha esposa levou 140 pessoas. Y mi esposa ha llevado 140 mujeres. E ela não conhecia mais do que 12 ou 13. Ella no conocía más do que 12, 13 E eu mujeres. vi a igreja cheia, muito cheia, Yo he visto la iglesia muy llena com esses com os 3 eventos. con, A conclusão da casa de paz e conclusão da mulheres. con los 3 eventos que hemos hecho. El encuentro de los hogares de paz, encuentro de hombres y encuentro de mujeres. E daí eu já tinha ministrado essa palavra, Deus me fez lembrar. Entonces yo ya había hablado sobre esta palabra, entonces Dios me trajo a mi memoria Se alegre, que yo debía alegrarme, comer a gordura que yo debería comer la grasa e beber a doçura. y beber la dulzura, Porque este é um tempo porque es el tiempo consagrado ao Senhor. que es consagrado al Señor. E eu quero perguntar a você se você tem percebido Yo quiero preguntarte esta mañana si tienes notado o que Deus tem feito no nosso meio. que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Porque às vezes Deus faz, Porque muchas veces Dios está haciendo, mas nós não desfrutamos. pero nosotros no estamos disfrutando. E o meu medo Entonces mi miedo é daqui 20 anos es si daqui a 20 años olhar para trás mirar hacia atrás e dizer: y entonces a decir, em 2016 en 2016 tínhamos um grande avivamento. teníamos un gran avivamiento, Mas aí o avivamento acabou. pero el avivamiento se fue E eu não comi y a yo no he gordura. comido la grasa E não bebi a y doçura. tampoco he bebido la Porque eu não me dulzura, alegrei porque yo no me he alegrado na obra en la obra que Deus tinha que feito. Dios estaba haciendo. Então eu quero te desafiar a olhar agora para a tua igreja local, olhar para a tua Jerusalém. Yo quiero ahora que tú seas desafiado, retado a mirar a su iglesia local, mirar su Jerusalén. E desfrutar Entonces, y disfrutar o tempo da graça del tiempo de la gracia que temos vivido que hoje. estamos viviendo hoy. E, por incrível que pareça, nós podemos perder isso. Porque na última semana de maio, Porque nosotros podemos perder, por ejemplo, en la última semana del mes de na mayo, verdade no último dia, en realidad el último día de mayo, eu tenho um culto na minha igreja yo tengo un culto allá en mi iglesia chamado Culto das Primícias. que es llamado culto de las primicias. Eu tenho todo último dia do mês. Ese es todos los últimos días del mes. Caia o dia que cair. No importa cuál día de la semana es, tenemos ese trabajo No último dia do en mês, el último día del mes. nós vamos às 11 horas para a igreja. Vamos a las 11 de la mañana, noche. Noite. A las 11 de la noche a la iglesia E temos aproximadamente y tenemos cerca de 1 hora de louvor, una hora de alabanza. que é a última hora do mês, Y también es la última hora del mes. onde nós agradecemos a Deus Entonces nosotros ahí agradecemos a Dios por tudo por todo que Ele tem feito. que Él está haciendo. E na hora seguinte, a primeira hora do mês, Entonces en la primera hora del otro nós mes vamos para o altar, vamos para el altar, nos ajoelhamos nos arrodillamos e colocamos diante do Senhor y ponemos la iglesia del Señor
todos os projetos todos los proyectos para o mês que vai se iniciar. para el mes que está se iniciando. Por isso chama-se culto das primícias. Por eso es el culto de las primicias. É a primeira hora Es la primera hora de cada mês. de cada mes. E nesse culto da primícia de junho, En el culto de las primicias del mes de junio, enquanto eu estava avaliando o mês de maio mientras estábamos evaluando el mes e de mayo louvando o Senhor, y alabando a Dios, eu percebi o que Ele tinha feito nos 3 domingos anteriores. yo he notado lo que Dios había hecho en los 3 meses anteriores. Comecei a chorar Y yo empecé a llorar. e disse para o meu Senhor: Entonces yo hablé a Dios. eu não quero ser Yo no quiero ser, como os discípulos do caminho de Emaús. yo no quiero ser como los discípulos en Emaús. Porque esses discípulos Porque los discípulos en Emaús caminharam com o Senhor estaban caminando con el Señor. 12 estádios. Estaban todos, 12 estádios. estaban en 12, Estás han tenido, percorrendo. ok, en 12 estadios. E quando chegaram em casa, Y cuando ellos llegaron en la casa, chegou, olhou para o outro entonces uno miró hacia al otro e falou perplexo: y entonces quedaron perplejos. não nos ardia o coração Nuestro corazón estaba ardiente. enquanto ele expunha a escritura, Mientras ele hablaba con nosotros la palabra, mas enquanto ele expunha as escrituras, pero mientras hablaba la palabra, eles não perceberam. mientras ellos hablaban, ellos no han notado. Eu comecei a chorar Entonces yo empecé a llorar. e falei: meu Senhor, Entonces hablé, Dios, eu não quero yo no quiero daqui 20 anos aquí a 20 años, dizer o meu coração ardia. yo no quiero decir que aquí a 20 años mi corazón en ese tiempo estaba ardiente Em 2016. en 2016. Eu quero hoje, Pero yo quiero sí hoy eu quero Oi? hoje, eu quero me alegrar disfrutar e estar satisfeito y estar satisfecho com a ação de Deus con la acción de Dios na minha vida. en mi vida. Porque eu quero comer a gordura Porque yo quiero comer la grasa e quero beber a y bebida. quiero beber la dulzura. Este dia Es el día. é um dia consagrado. ao Es Senhor. un día consagrado a Dios. Eu sei que aqui Yo sé que aquí você está muito satisfeito, tú estás muy satisfecho, mas quando você voltar pero cuando volver a su casa, para tua Jerusalém, para tu Jerusalén, expresse ao teu pastor tiene que expresarte a su pastor ou nosso pastor, o nosotros que somos pastores, expressar a nossa igreja. tenemos que expresar a nuestra iglesia Estamos satisfeitos. que estamos satisfechos, Porque este dia, que estamos felices con este este día, tempo, con este tiempo. é um tempo consagrado Es un tiempo consagrado ao Senhor. al Dia Señor. de satisfação. Es el día de la satisfacción. Quando eu estava orando De no gozo. culto das primícias, Cuando yo estaba orando en el culto de las eu me primicias, lembrei tanto dos discípulos de Emaús, yo me acordé tanto de los discípulos de Emaús, quanto da oração también me acordé también de la oración que Davi faz que David estaba haciendo no Salmo 139. en el Salmo E 139. Davi fala assim: graças te dou, Y David dijo, te doy gracias, Señor, porque por um modo por un modo, assombrosamente maravilhoso foi formado, de una forma maravillosa yo he sido formado. e a minha alma Y mi alma o sabe muito bem. lo sabe muy bien. E eu chorei de Deus. Entonces yo empecé a llorar. Falei: Deus, esse mês foi maravilhoso. Eu dije, esse mês foi maravilhoso. E o melhor Y lo mejor é que a minha alma es que mi alma sabe muito bem. sabe muy E bien. eu quero tirar o maior proveito Y yo quiero sacar provecho deste de avivamento este avivamiento que Deus tem feito. que Dios está haciendo. Sabe por quê, meu querido? ¿Sabe por qué, mi querido? Ninguém desfruta Nadie va a disfrutar daquilo que não conhece. de lo que no conoce. E ninguém atrai Nadie va a atraer aquilo que não respeita. lo que no ha respetado. Se você não tem, se nós não temos noção Si no tenemos la noción do que Deus tem feito, de lo que Dios está haciendo, nós não desfrutamos. no vamos a disfrutar. E se eu não respeito Y si yo no tengo respeto, a igreja onde eu estou implantado como pastor ou como si leigo, yo no respeto la iglesia donde estoy ahí trabajando, o como pastor mismo o como laico, eu não atraio yo no voy a traer a bênção, la bendición, o poder, el poder a manifestação de y Deus la manifestación de Dios naquele lugar. en aquel lugar. Um dos textos para mim mais tristes das Escrituras Uno de los textos de la escritura más tristes é quando Jesus está em Nazaré es cuando Jesús está en Nazaret e
E para mim é um texto complicado, porque o texto diz exatamente assim. Para mí es un texto un poco complicado. Porque o texto diz exatamente assim. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros en Jerusalén. Ele apenas Él solamente, curou Ele ha sanado alguns poucos enfermos. alguns poucos enfermos. Quando eu leio esse texto, Quando eu vejo esse texto, eu acho ele muito complicado. eu penso é muito complicado. Porque eu, desde a minha infância, Porque desde minha niñez, eu aprendi que Deus pode tudo. eu he aprendido que Deus pode todo. Como que um Jesus que pode tudo Como que um Jesus que pode todo não pôde fazer milagre em não Nazaré? pudo fazer milagros em Nazaré? Se você ler o texto, Se tu leerem o você vai texto, perceber vas a ver, que ele não pôde fazer milagre, ele não pudo fazer os milagros, porque ele não foi honrado. porque aí não havia honra. E quando eu não honro, Quando não há esta honra, não há liberação de não há poder. a liberação do poder. Nem o próprio Jesus Nem o próprio Jesus podia fazer milagre em Nazaré. pudo fazer milagros em Se Nazaré. eu perguntar para você que é leigo, Se eu perguntar a você que é laico, o teu pastor tu pastor pode fazer milagre na tua igreja? tu pastor pode fazer milagros em sua igreja? Ou tem que vir alguém de fora? Ou tem que vir alguém de afuera? Porque quando chega o pregador de fora, Porque quando chega um predicador que vem de fora, você o honra, você então se dá honor, você respeita, você respeita. e ele tem autoridade. Então ele tem autoridade. Porque a autoridade Porque a autoridade é liberada é liberada quando eu respeito quando há um respeito pelo pregador. por el predicador. Nós outros somos pastores. Nós outros que somos os pastores, As nossas ovelhas as nossas ovelhas, têm o nosso respeito. elas têm nosso respeito. Ou eu fico querendo a ovelha do outro. Ou eu quero as ovelhas de Eu outros. me satisfaço com o meu rebanho. Eu estou feliz com meu rebanho. Essa é a minha palavra inicial. É minha palavra inicial. Coma a gordura. Coma a graça, Beba a doçura. beba a doçura. Porque este dia É o dia é consagrado consagrado ao Senhor teu ao Deus. Senhor teu Deus. Agora o texto continua. O texto sigue. Eu não posso ficar tão satisfeito com a minha igreja Eu não posso estar tão satisfeito com minha que igreja eu fico trancado em Jerusalém. que eu me quedo em O Jerusalém. que o texto fala? O que o texto está O dizendo? texto fala, comei a gordura e beber a doçura. E aí vem a segunda parte. E levai porção aos que não têm nada preparado para si. E o texto em segunda parte habla que devemos levar a porção a los que não têm nada. Eu quero perguntar a você se você está tão contente com a tua igreja, Então eu quero perguntar-te, quizás estás contento com tua igreja, que você tem ficado ali, que tu estás aí parado, quedando-te aí. envolvido com a tua igreja. Estás involucrado com tua Ou igreja. se você tem disposição Ou tu tens a disposição de sair de Jerusalém, de sair de la Jerusalém, ir até Judéia, Samaria, os confins da terra, ir-se hasta Judéia, Samaria e confines e últimos da levar terra, porção e levar a porção aos que não têm nada a preparado los para que não si. têm nada. Isso produz alegria no coração de É Deus. esto que vai produzir Uma alegria em el coração de Deus. Uma igreja que olha para dentro Uma igreja que mira solo hacia adentro e se satisfaz. e está satisfeita, Olha para fora e mira hacia afuera. e fala, eu tenho que levar Eu tenho que levar. o que eu tenho aqui. Eu tenho que compartilhar o Até que os tenho. confins da terra. Hasta o último da terra. Porque eu não fui chamado Eu não fui chamado para ser apenas um adorador. para ser solamente um adorador. Eu fui chamado também Eu fui chamado para da porta para fora, para dar passos para fora. De la puerta para da fora. porta do templo para fora. De la puerta del templo afuera, hacia afuera. Levar E levar aquilo que eu tenho aqui dentro. lo que tenho aqui dentro. Você consegue perceber esse equilíbrio Has notado este equilíbrio em la palavra? entre a satisfação interna Entre a satisfação interna, interior, e a proclamação externa? e a proclamação externa, Porque o que produz alegria em Deus, querido, lo que produz a alegria de Deus. é um povo que tem prazer de estar, É um pueblo que tem prazer em estar, mas também tem prazer pero também tem prazer de sair. de sair. Porque
Porque quando eu saio, Cuando yo salgo, eu levo a porção. yo llevo la porción Aqueles que não têm nada preparado para si. a los que no tienen nada preparado E para sí quando eu mismos. consigo ter um equilíbrio Cuando yo logro tener un equilibrio entre a minha satisfação entre, local entre mi satisfacción e o personal meu local desafio mundial, y mi desafío eu afuera, produzo alegria yo entonces así voy a producir alegría no coração de en Deus. el corazón de Dios. E quando Deus se Y alegra, cuando Dios se alegra, eu me fortaleço. entonces yo me Sabe fortalezco. por quê? ¿Sabe por qué? A alegria do Senhor Porque la alegría del Señor é a minha es força. mi fuerza. E eu quero que desse treinamento Entonces yo quiero que en este entrenamiento você ame o teu pastor. usted Ame o teu pastor. ame tu pastor. Você que é pastor, ame a tua Y igreja. tú que eres pastor, ame tu iglesia. E vocês juntos Y todos juntos amamos o perdido. amar el perdido. Porque nós temos uma porção Nosotros tenemos una porción que precisa ser repartida que necesita ser compartida com aqueles que não têm nada para si. con los que no tienen nada. E eu tenho aprendido Yo he aprendido que Deus se alegra muito mais que Dios se alegra mucho más quando eu saio levar porção cuando yo salgo para llevar la do porción, que quando eu fico apenas pero de que cuando yo me quedo solamente trancado na minha igreja. trancado, encerrado en mi iglesia. Eu fiquei muito envergonhado, Yo me quedé con pena porque no culto da Casa de Paz, porque un culto de hogares de paz, quando a igreja estava cheia, cuando la iglesia estaba llena, eu encontrei com o meu vizinho. yo he encontrado con un vecino mío. Eu fiquei feliz por vê-lo Yo me quedé feliz por mirarlo ahí, e fiquei envergonhado pero al mismo tiempo yo me quedé con pena, por não ter levado. porque no fui yo ¿Por que qué? había llevado. Eu moro perto dele Yo vivo cerca de él, há 7 anos. há 7 años vivo cerca de él. Eu beijo o filho dele Yo beso su hijo, todos os dias. todos los días yo Él- doy un él- beso en su hijo. Ele me espera sair da garagem. Él me espera salir de mi Eu sempre garaje, tenho uma bala, um chiclete para dar para o porque menino. yo siempre tengo un chiclete ahí, un E caramelo, ele me beija e me chama de pastor. y este muchacho me da un beso y me llama pastor. E eu fiquei imaginando, Deus precisou Dios necesitó, yo me quedé pegar uma pensando, ovelha minha agarrar a alguien que es mi oveja para vir ali na minha casa. para venir ahí con mi vecino, Porque eu não tenho levado porção. porque yo mismo no había llevado eso. O que não tem nada para si. Yo estoy llevando la porción para quien no tiene nada, Porque eu sou um pregador porque yo soy el predicador, para dentro da igreja. muchas veces solo para dentro de la iglesia. Porque malemar, a minha igreja me entende. Mi iglesia me entiende, Os de fora nem pensar. los de fuera no me entienden. Então eu só Los de prego para afuera. dentro. E o meu desafio Mi desafío é romper as barreiras es romper los obstáculos da minha satisfação interna de mi satisfacción interior e levar porção y llevar la porción aos que não têm nada. a los que no para tienen nada. Deixa eu encerrar com uma ideia. Déjame terminar con una idea. Paulo Pablo fala que se eu prego o evangelho disse, si yo predico el evangelio, de bom grado, si yo predico con gusto, tenho galardão. yo voy a tener el galardón. Se não, Si yo no predico con gusto, faço si yo no hago, pela obrigação que me está proposta. si yo no hago por gusto, por placer, yo tengo que hacer por la obligación que me ha sido propuesta. Às vezes, eu e você Yo y usted achamos que podemos só pregar o dia que queremos. pensamos que podemos predicar só nos dias que estamos felizes ou que queremos predicar, Quando, na verdade, quando em realidade existe uma ordenação. há ordem. O Salmo 91, O Salmo 91 que é muito conhecido, é muito conhecido. que nós falamos do Brasil de cor, Sabemos de memória o Salmo 91. fala assim, eu direi do Senhor. O Salmo habla, eu vou dizer del Senhor. Eu vou repetir. Eu direi do Senhor. Eu vou dizer del Senhor. Não é eu direi ao Senhor. Não estás aí falando, eu vou dizer
al Senhor, Porque e às sim vezes- del Senhor. Às vezes eu vou na igreja Por muitas vezes eu vou à igreja e eu digo ao Senhor, e eu quero dizer al Senhor, Tu és o meu Deus. tu eres mi Dios. Mas quando eu saio da garagem da minha casa, Pero quando eu salgo do estacionamento de mi hogar, eu não digo para o meu vizinho. eu não estou dizendo Eu a mi não digo vecino, do Senhor. eu não hablo a ele del Senhor, Ele é o meu Deus. ele é mi Deus. Eu não fui chamado só para adorar. Eu não fui chamado solamente para adorar, Eu fui chamado também eu fui chamado também para proclamar. para proclamar. Eu não posso só me alegrar na bebida e na comida. Eu não posso solamente alegrar-me com a bebida e com a comida. Eu preciso Eu necessito levar porções llevar porciones àqueles que não têm a los que não têm, nada preparado a para los si. que não têm nada preparado para si Porque mesmo. a minha força. Porque mi força, E aí eu concluo definitivamente. e a hora de eu termino de verdade. O que eu entendo que para mim foi uma revelação da parte de Deus, O que eu entendo que é uma revelação do Senhor para mim. muito simples, É muito e eu sencillo. quero deixar com você. E eu quero deixar isso com vocês. Quando eu alinho Quando eu estou em la mesma minha linha, satisfação quando eu estou na satisfação e proclamação, e proclamação, eu alegro eu estou alegrando o coração de Deus. o coração de Deus. E quando Deus está alegre E comigo, quando Deus está feliz comigo, Ele derrama sobre mim Ele derrama sobre mim a minha força, minha a sua força, força, a sua sua força, força. sua força. Eu sou forte Eu sou forte na medida exata em la medida exacta que eu consigo equilibrar que eu logro equilibrar satisfação interna a satisfação interior com proclamação com a proclamação exterior. exterior. Poderia usar esse mesmo exemplo falando no monte da transfiguração. Poderíamos falar sobre o monte da transfiguração. Os discípulos ficaram satisfeitos Os discípulos estavam felizes, e queriam, gozosos, e queriam montar 3 tendas. e queriam armar suas tendas aí em la montanha. Eles precisavam descer, Pero Jesus disse que eles necessitavam bajar, porque existia um endemoniado porque havia um endemoniado que não tinha nada preparado para ela. que não tinha nada preparado para si. E se eles ficassem só na E se satisfação, eles quedassem solamente aí em la montanha na satisfação, o endemoniado o endemoniado não seria liberto. não ia ser liberado. A pergunta final é essa: A pergunta final é esta: aqueles que convivem conosco os que convivem com nós, internamente, os que convivem internamente na igreja local, em la igreja local, tem noção da sua satisfação? tiene conhecimento de quanto tu estás gozando-se e satisfazendo-se. E aqueles que estão fora da sua igreja, E os que estão fora de sua igreja, eles sabem que você vai levar a porção para eles? eles têm conhecimento que tu vas a levar a eles esta porção Eu que tenho vocês já han provado? Eu tenho certeza Eu estou seguro que esse equilíbrio que quando há este equilíbrio, vai fortalecer este equilíbrio fortalecerá a igreja. a igreja. Não vai faltar recurso, Não vai faltar os não recursos, vai faltar dons, não vai faltar os dones, não vai faltar nada. não vai faltar nada. Porque quando estamos alegrando Deus, Quando estamos alegrando o coração de Deus, Deus está nos fortalecendo. Deus nos está fortalecendo.